Olá, caros alunos, bem-vindo à primeira parte da aula de princípios da Lei de Execução Penal. Aqui quem fala com vocês é o professor Denis Cardoso, policial penal do Estado do Pará, aprovado no último concurso. Estarei hoje aqui disposto a passar um pouco daquilo que eu aprendi ao longo dos meus estudos sobre princípios, né? Para começar a falar de princípios, a gente precisa pensar primeiro no que dá base a uma lei. O que faz cada dispositivo da lei ser constitucional ou não. Primeiro porque a gente tem a Constituição Penal como base para qualquer outra lei que será feita, que será disposta. E para que cada dispositivo seja aprovado, seja ele válido, ele precisa ser constitucional, ou seja, ele precisa ter base dentro de um princípio. E o primeiro princípio que eu quero falar com vocês aqui agora é o princípio da legalidade. Esse princípio que tem previsão legal na Constituição de 88, lá no artigo 5º, inciso 49. E esse princípio vem falar para a gente que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Na LEP também a gente tem um dispositivo que ele vai dar base para esse princípio, que é o da legalidade, que vai estar lá no artigo 45. Que ele vem falar também que não pode haver sanção sem uma prévia prescrição da lei, falando se ele pode ou não ser válido, né? E para falar também da legalidade, a gente precisa entender alguns termos que estão aqui dispostos na nossa lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Cominação, o que vem a ser essa palavra cominação? Já pararam para pensar nisso? Cominação, dentro desse contexto, quer dizer previsão legal, tem que ser previsto na lei. Tudo aquilo que a gente for fazer em se tratando de execução penal, a gente precisa ver todos os dispositivos que tem dentro da LEP, porque como se fala por aí, né, o cidadão faz tudo aquilo que a lei não proíbe, mas o servidor público, e no caso somos nós, vocês, futuros aprovados na Polícia Penal do Estado do Pará, a gente precisa fazer tudo que está disposto na lei. Bem, agora o nosso próximo princípio, que eu acho que é o princípio mais fundamental que a gente tem dentro da execução penal, é o princípio da humanidade. Esse princípio ele está logo ali no primeiro artigo da Constituição Federal, no seu fundamento 3, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que na verdade é um fundamento, né? E aí a gente chama ele de princípio da humanidade, mas ele, ao longo do texto constitucional, também da LEP e de outras leis que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, tudo vai ser base na dignidade da pessoa humana. Lá na LEP, a gente tem essa previsão logo no terceiro artigo, do início das disposições, que vem falar para a gente que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. O que isso quer dizer? Que só será retirado do preso, da pessoa condenada ou internada, apenas aquilo que a lei está dizendo. Nada além. A dignidade humana dele vai continuar. Eu terei que chamá-lo pelo seu nome, eu não posso chamá-lo, por exemplo, por um número. Ele ainda tem sua dignidade, ele tem direito a várias coisas que não foram atingidas pela lei. Tem aquelas situações, tem aquilo que a lei antevê antes mesmo da sentença, como por exemplo, direitos políticos, o direito a voto. O preso condenado ele não tem direito a voto, independente de na lei, de vício na sentença ou não, porque já é de lei. Você foi condenado, você perdeu seus direitos políticos, você deixa de ser um cidadão. O próximo princípio que eu quero trabalhar com vocês é o princípio da isonomia, pessoal, que também pode ser chamado de princípio da igualdade ou princípio da não discriminação. Isso vai depender muito da banca, vai depender muito da prova que vocês vão fazer, mas pode aparecer esses conceitos e não está errado. Ele está previsto na Constituição, no artigo 5º, onde fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Esse artigo aqui eles vêm mostrar que dentro do cárcere, todo e qualquer preso na execução penal, ele é igual, ele não pode haver distinção. Pode ser o preso negro, o preso branco, o preso rico, o preso pobre,
todos eles são iguais, a gente não pode distinguir um interno do outro interno. Esse princípio ele é muito importante para que na execução penal a gente possa agir com profissionalismo, ele é a base para que a gente possa trabalhar de uma forma totalmente profissional. E na vida também tem que ser assim, né? A gente não pode ter que ter discriminação, preconceito, nada do tipo, porque a base de qualquer sociedade hoje em dia, e sempre foi assim na verdade, é tratar todo mundo de forma igual. O próximo princípio que a gente tem aqui, e que esse princípio que ele vai estar sempre, praticamente em todos os princípios discorridos ali na lei, na LEP, é o princípio da individualização da pena. Esse princípio está previsto no artigo 5º, lá no inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, pena de perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou restrição de direito. Essa individualização da pena, pessoal, também ela vai ser muito usada na progressão de regime, na classificação do interno, que a gente, para cada interno haverá uma sentença específica, porque todos nós somos diferentes uns dos outros, por mais que aqui no princípio da isonomia fale que todos são iguais perante a lei, porém a gente não pode esquecer das características individuais de cada um. E dentro do cárcere, a lei de execução penal vem nos dizer que na progressão de regime, no regime a ser seguido pela pessoa presa, em todos esses casos a gente tem que ser observado a individualização da pena, em todos os casos. No artigo 4º, se eu não me engano, vai falar sobre no artigo 5º, vai falar sobre a classificação do internado. O que isso quer dizer? Que a gente tem que verificar os antecedentes e a personalidade do interno, para a gente poder dar uma melhor ressocialização. Essa é a palavra que vai aparecer muito ao longo da LEP, que é ressocialização. Todo aquele que está preso, ele não pode estar lá só para ser punido, ele tem que ser ressocializado para integrar novamente a sociedade de uma forma que ele não venha voltar a delinquir. Então, esse princípio da individualização da pena, ele é super importante para que isso aconteça de uma forma que não venha prejudicar a pessoa quando ela voltar para a sociedade. Pessoal, essa é a nossa primeira parte da aula de princípios. Na próxima aula a gente vai falar sobre mais 4 princípios. Eu creio que serão os mais importantes para vocês terem em mente na hora de fazer a prova. E outra coisa, os princípios, quando se fala em princípio, a gente vem falar também que o princípio ele tem força normativa, ele tem que ser seguido. Ele vai ter que ser seguido. Primeiro porque a gente, diante do poder estatal, da execução, do poder executório do Estado, a gente não é ninguém, a gente é muito pequeno. E esse tipo de situação que foi colocada pelo legislador na Constituição e em outras leis, é justamente para nos proteger. Às vezes vocês podem pensar que essas leis só funcionam para bandidos, só bandidos que são beneficiados por ela. Não é isso não. É porque a gente, diante do poder executório do Estado, a gente não tem poder. E esses princípios, eles vêm para nos dar um alicerce, uma base para que a gente não possa ser julgado. E eu vou falar de outros princípios que vêm falar justamente disso. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Fiquem aí, estudem, leiam a LEP, que a gente vai voltar com tudo, com os próximos princípios que a gente tem aí em mente para que vocês aprendam e passem em prova. Triex.